Olá, alunos do quinto ano, vamos fazer agora a atividade de ciências da Escola Municipal Presidente Itamar Franco. Em ciências, nós vamos começar estudando o corpo humano. O corpo é uma estrutura complexa que nos permite realizar uma série de importantes atividades. Podemos andar, correr, lembrar dos fatos passados, comer, retirar oxigênio da atmosfera, pensar, entre várias outras atividades. Tudo isso graças às várias células, tecidos e órgãos dos sistemas que integram o corpo humano. Aqui nós temos uma imagem do nosso corpo, né? Aqui nós temos a boca, o esôfago, o nosso estômago, né? O fígado, a vesícula que fica aqui escondidinha aqui debaixo do fígado, né? Temos o pâncreas, né, que fica abaixo do estômago também. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Temos aqui o reto. Então, esse aqui são um do nosso sistema. O que é o sistema? É um conjunto de órgãos, né? Então, esses são os órgãos, né? O fígado, o esôfago, o estômago, o intestino são os órgãos. Esse conjunto de órgãos são chamados de sistemas, tá? Essas células apresentam diferentes formatos e funções e formam diferentes tecidos, órgãos e sistema. Quando consideramos as células como o primeiro nível a ser estudado, temos a seguinte organização. Vamos conhecer melhor cada um desses níveis. Nesse quadrinho aqui, ó, cor-de-rosa, é colocado, ó, que a formação do nosso corpo. Como que ele começa? Formado primeiro por uma célula, que esse conjunto de células forma o tecido, né, que forma os órgãos, o conjunto de órgãos forma todo o nosso sistema, que forma o nosso organismo, tá? E agora nós vamos conhecer algum das estruturas do nosso organismo. As células, então, são unidades funcionais e estruturais de maior parte dos seres vivos, com exceção apenas dos vírus. No corpo humano, como sabemos, são encontradas várias células, pois somos pluricelulares. As células formam o nosso corpo, possuem núcleo delimitado por membrana e também organelas membranosas, sendo, portanto, eucariotos. Os tecidos são formados por células semelhantes que desempenham a mesma função nos seres humanos. Observando, temos vários tipos de tecido. Aqui foi citado alguns. O tecido epitelial, que é o tecido que forma a nossa pele, o tecido conjuntivo, o tecido muscular que forma nossos músculos, o nervoso, que é do nosso sistema nervoso, esquelético, qual que é o nosso sistema, os tecidos esqueléticos que formam nossos ossos, cartilaginoso, que forma a cartilagem do nosso corpo, onde nós podemos ver mais nitidamente essa cartilagem, no nariz e na nossa orelha. Se você pegar, você vê que ela é mais molinha, não se percebe assim que não tem osso, então é a cartilagem. E o adiposo, que é das gorduras do nosso corpo. Temos os órgãos, né, que são formados por agrupamentos de tecidos, que atuam juntos para realizar uma determinada tarefa, como o coração, o estômago, rim, pulmão, esôfago, fígado, baço, são exemplos de alguns órgãos. Temos outros órgãos, não são só esses. Temos também o nosso sistema, que são formados por órgãos que atuam juntos para desempenhar uma função, como, por exemplo, podemos citar o cardiovascular, o digestório, o endócrino, reprodutor, urinário e nervoso. Urinário, quais são? Nós temos os rins, os uréteres, né? A bexiga, a uretra, tá? O nosso digestório, nós temos o quê? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino, então tem vários, né? Exemplo. E aqui nós temos também a nossa célula animal, que são representadas em estrutura organizada. Ela possui 3 partes básicas: a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. São as 3 principais partes da nossa célula animal. Aqui nós temos o desenho da nossa célula, tá? Ó, partes da célula. A membrana, que é essa parte externa, tá? Qual que é a função dela? É controlar a entrada e saída de substância para as células. Temos o citoplasma, que é essa parte interna aqui, mais amarelinha aqui, tá? Ela fica entre a membrana e o núcleo da célula. Ela é formada por uma parte gelatinosa e é responsável pela nutrição da célula. Ela que nutre a célula, leva os nutrientes. E temos aqui o núcleo, que está localizado no centro da célula, tá?
Ela coordena todas as funções da célula. E nele, o que tem nele? Os genes, que são as unidades hereditárias que contêm informação genética do nosso corpo. O que é isso? Nesse aqui vai estar as informações. Daqui que vai surgir como... Que cor que vai ser seu cabelo, que jeito que vai ser, que cor que vai ser seus olhos, qual vai ser sua estrutura física do seu corpo. Então, tudo é controlado pela essa unidade aqui hereditária. Quando nós falamos assim, eu puxei meu pai, puxei minha mãe, o cabelo é do meu pai, os olhos é igual da minha mãe, a boca é minha tia. Então, são esses genes aqui que são responsáveis por isso, tá? Agora, nós vamos responder as perguntinhas abaixo. Aqui nós temos 3 perguntas, perguntando o que são células. Então, aqui estão, ó. O que são células, unidades funcionais e estruturais da maior parte dos seres vivos, com exceção do vírus. Escreve as 3 partes da célula animal e concentrou. Então, ó, membrana, citoplasma e núcleo, são as 3 partes, né? E concentrar falar para qual a função de cada um. Então, membrana plasmática envolve e protege a célula e controla a entrada e a saída de substância. Citoplasma está entre a membrana e o núcleo, responsável em nutrir a célula. E o núcleo está localizado no centro da célula e nele contém, né, os genes que carregam informações genéticas. E aqui na 3 está perguntando o que é um tecido, né? Então, nós vamos responder que são formados por células semelhantes e que desempenham a mesma função, tá? Nós vamos escrever aqui agora. Então, tá aqui a número 3, ó, são formados por células semelhantes e que desempenham a mesma função. Então, encerrou aqui nossa atividade de ciências. Fiquem com Deus, tá? E se cuidem. Até a próxima.